Fala, meus fisiologistas da prática, Adonis Carnevale quem vos fala. Seja bem-vindo a mais um encontro, cujo qual vamos discutir sobre a nossa maravilhosa fisiologia do exercício na minha e na tua prática, beleza? Galera, na aula de hoje nós estamos vindo de algumas discussões em relação a um assunto que é extremamente importante. Sabemos eu e você que o VO2 máximo e o consumo máximo de oxigênio, como eu já disse anteriormente, é a variável principal que infere, que nos dá a oportunidade de interpretar, saber, conhecer a aptidão cardiovascular dos nossos alunos, como está a saúde e como está a capacidade máxima de trabalho deles. Legal? A partir daí, nas nossas últimas aulas, nós identificamos alguns aspectos que envolvem esse VO2 máximo. Nós identificamos principalmente como nós enxergamos ele, ou seja, do que é feito, do que é abordado esse VO2 máximo, quais variáveis fisiológicas interferem nele. Nós identificamos quais adaptações, quais mudanças morfológicas, quais mudanças estruturais, fisiológicas, metabólicas nós podemos promover no organismo dos nossos alunos para que eu melhore, para que eu aumente esse VO2 máximo, e também nós conseguimos identificar como esse VO2 máximo nos é expresso, não é mesmo? Poxa, afinal de contas, professor Adonis, como eu enxergo esse VO2 máximo na prática? Como eu consigo transferência desse VO2 máximo para o meu dia a dia? E nesse contexto, é extremamente importante que eu e você saibamos que o VO2 máximo, como nós vimos na última aula, ele pode ser expresso de algumas maneiras. Lembra? Em ml quilograma minuto, que aí é a maneira com que nós consumimos esse oxigênio. Ele também existe a possibilidade desse VO2 máximo ele ser expresso para nós através de METs, que é o equivalente metabólico da tarefa, e existe também a possibilidade de nós linkarmos tudo isso com quilômetros por hora, com a velocidade. Ou seja, eu não sei porquê, eu não entendo ainda o porquê, ao passo que existe essas maneiras extremamente fidedignas de nós identificarmos a intensidade, por exemplo, através de ml quilograma minuto, por exemplo, através de METs, ou, por exemplo, através de quilômetros por hora. Existem essas três maneiras de nós identificarmos a intensidade dentro de algum treino, e eu não sei porque ainda algumas pessoas dentro da literatura ou alguns profissionais abordam esse assunto de em qual intensidade de treino eu devo prescrever através, por exemplo, ou abordam, por exemplo, como eu posso prescrever o meu treino dinâmico, por exemplo, através da prescrição da frequência cardíaca, que é um parâmetro simplesmente cardiovascular. Não é um parâmetro, não torna-se um parâmetro metabólico que infere sobre como está o funcionamento só e somente do metabolismo. Nesse contexto, eu gostaria de convidar você, a partir de agora que você já conhece e você possui o conhecimento técnico em relação a essas variáveis que inferem a nossa aptidão cardiovascular, que você passe a prescrever seus treinos de maneira fidedigna, de maneira específica, beleza? Nesse contexto, galera, uma vez que nós já saibamos, que nós conhecemos como é expresso esse VO2 máximo, é interessante que nós agora entendamos como diagnosticá-lo. Ou seja, como eu pego tudo isso que eu entendi, coloco em prática, mas antes, como eu julgo, interpreto essa variável. Poxa, professor Adonis, primeiro, quando a gente fala de diagnóstico, se eu estou falando do diagnóstico de VO2 máximo, eu estou falando do quê? Eu estou falando de um julgamento. De um julgamento. Um julgamento do quê, professor Adonis? Um julgamento que você vai inferir em relação ao valor de VO2 máximo, ao valor de consumo máximo de oxigênio. Que nesse contexto, você só vai possuir esse valor se você realizar um teste.
beleza? O teste, galera, o teste cujo qual é onde nós vamos obter determinados valores, que é protocolado, nós vamos discutir em outras aulas, beleza? Portanto, o teste nós não vamos ver nessa aula. O que nós vamos ver, claro que, se você me permite eu abrir um parênteses, meu fisiologista, o teste nós vamos ver de maneira teórica e obviamente que eu vou te propiciar a oportunidade de enxergar o teste na prática. Eu aplicando o teste na prática, eu te dando dicas do que é mais interessante você identificar dentro do teste, como você se porta dentro do teste, o que você explica para o aluno, enfim, coisas desse tipo ou assuntos, dúvidas dessa magnitude que podem nos pegar na prática. Portanto, meus fisiologistas, o que eu quero com essa abordagem é levar, acima de tudo, toda essa teoria para até o momento da tua aplicação prática do teste. Toda essa teoria para o teu dia a dia. Toda essa teoria para onde você vai conseguir usar com fidedignidade. Para que eu e você conseguimos juntos, você já sabe a nossa missão, mas eu vou repetir, para que eu e você conseguimos juntos elevar nossa querida educação física, legal? Portanto, o teste nós vamos ver em outro momento, beleza? Agora, Adonis, existe um julgamento dos valores de VO2 máximo que eu vou obter através do teste? Obviamente que existe. Portanto, se existe um teste, e o teste vai me dar, obviamente, como você já viu no nosso módulo de avaliação diagnóstica, o teste vai me dar um valor, o que eu tenho que fazer com esse valor? Julgar esse valor, interpretar. Poxa, professor Adonis, mas para eu interpretar determinado valor, eu preciso do quê? Daquilo que você deve ter desde o momento que você sai da faculdade, que é conhecimento técnico específico. Afinal de contas, poxa, se você tiver que levar teu carro, por exemplo, no mecânico, ou se você tiver que levar teu carro, teu carro quebrou, vamos supor, um exemplo, teu carro quebrou, para quem que você vai levar? Obviamente você vai levar para o mecânico. Poxa, eu tô com um problema na minha casa, a tinta da minha casa tá ruim, abriu uma lasca na parede da minha casa. Quem que você vai ligar? Pro pintor. Nesse contexto, galera, poxa, tô com um problema de VO2 máximo. Olha o problema para você resolver. Estou com um problema de VO2 máximo. Quem que nós chamamos? Obviamente tem que ser chamado o educador físico, o profissional de educação física. Contudo, qual o grande problema? Existe uma grande escassez desse profissional no mercado e nesse contexto as pessoas não confiam ou o próprio profissional não se porta de tal maneira que não gera a tal confiabilidade e não expressa essa confiabilidade para o consumidor. Nesse contexto, os clientes, eles analisam de maneira superficial a educação física e eles nunca vão passar pela cabeça deles que, poxa, o profissional de educação física, ele propicia um julgamento referente ao VO2 máximo? Poxa, devia ser o básico, porque isso é algo elementar. Não existe a possibilidade de nós montarmos algum tipo de treino, principalmente dinâmico, sem o diagnóstico de VO2 máximo. É por isso que existe essa aula, meu fisiologista. É por isso que nós estamos em um caminho progressivo. Eu não sei se você percebeu, mas todas as aulas anteriores, elas dão as mãos umas para as outras para que possamos ter um maior entendimento desses próximos assuntos. Afinal de contas, quando nós chegarmos em diabetes, quando nós chegarmos em doenças cardiovasculares, vai ser extremamente importante que você possua um pensamento, uma reflexão acima do nível, que você possua uma reflexão no que tange aos sistemas, no que tange ao nosso metabolismo, no que tange ao que acontece aqui dentro durante o exercício, o que acontece com o metabolismo de gordura, o que acontece com o metabolismo de glicose, o que acontece com o coração durante o exercício físico, quais hormônios estão rolando mais, quais hormônios estão rolando menos, enfim, é necessário isso. Ei, acorda, o profissional de educação física precisa disso, é obrigatório. Foi esse um dos motivos pelo qual eu tive um idealismo, eu idealizei o projeto Fisiologia na Prática, beleza?
Galera, nesse contexto, o diagnóstico vai me dar qual oportunidade? Adonis, por que eu diagnostico o VO2 máximo? Qual que é o intuito? Poxa, só para relembrar você, existem dois motivos principais. O primeiro motivo é para inferir, para saber sobre a saúde cardiovascular do seu aluno. Ah, Adonis, novamente, perfeito, porque eu quero que você saia dessa aula ouvindo tanto isso, eu quero que você saia dessa aula e aplique essa bagaça no teu dia. Que você veja a importância que você tem no dia da pessoa, que você veja o quão importante é a tua profissão, que você veja o quão você é importante na vida das pessoas. Ei, meu fisiologista, estou falando com você, você é a ferramenta para mudar vidas. Sinta-se assim. Entenda-se dessa maneira. Portanto, o diagnóstico de VO2 máximo ele vai me servir para mensurar a saúde cardiovascular dos meus alunos. A saúde cardiovascular dos meus alunos. Poxa, meu aluno está com algum problema, pode ter algum risco de doença cardiovascular ou metabólica, ou seja, ele infere sobre o risco de mortalidade. É isso mesmo que você ouviu, meu fisiologista da prática, o risco de mortalidade. Poxa, qual é o grau de risco de mortalidade do meu aluno? É isso que nós vamos entender através do diagnóstico de VO2 máximo. Poxa, já está com tudo na mão. Tudo você já tem na mão, meu fisiologista. Você já sabe como melhorar, você já sabe o que é, você já sabe como ele é expresso. Agora só falta a gente entender como diagnosticar. E aí fica mais fácil. Poxa, Adonis, por que diagnosticar o VO2 máximo? Para entender um pouco mais sobre a saúde cardiovascular do meu aluno, eu tenho essa oportunidade na mão de saber como está o funcionamento de um dos órgãos mais importantes do nosso corpo, do nosso organismo, o coração. Poxa, como está o funcionamento do meu coração do meu aluno? Aplico o teste nele de VO2 máximo e emite um julgamento sobre como está o consumo máximo de oxigênio. Tranquilo? Legal. Já falamos sobre quão importante é, até porque, poxa, na medicina, para fazer transplante cardíaco é feito esse teste, esse diagnóstico. E outra coisa que também é muito importante, para fazer por que fazer o diagnóstico de VO2 máximo? Para eu entender um pouco mais como está a capacidade máxima de trabalho do meu aluno. Ou seja, em outras palavras, cara, como você vai prescrever treino dinâmico sem diagnosticar o VO2 máximo? Não existe a possibilidade. Ah, Adonis, existe, legal, você vai estar errando no treino, você vai estar equivocado, você vai estar com uma intensidade que não é aquela que deveria estar naquele determinado momento. Você não vai saber para onde ir, o que progredir, o que prescrever. Poxa, professor Adonis, mas eu achei que o HIIT era só colocar o cara na esteira o mais rápido possível e o cara ia morrer. Existe uma intensidade para colocar o HIIT? Obviamente que sim. Poxa, só você pegar inúmeros artigos e protocolos que, por exemplo, grandes e renomados cientistas, eles idealizam, como por exemplo Gibala, como por exemplo Tijona, que idealizam protocolos com sedentários, com obesos, com pessoas saudáveis sedentárias, com doentes cardíacos, com diabéticos, enfim. E o protocolo dos caras eles testam, ou seja, antes de prescrever o treino deles, eles emitem um diagnóstico do VO2 máximo, porque é preciso. Caso contrário, você vai estar errando, equivocando-se. Você pode subestimar a intensidade e o treino do teu aluno ou superestimar. E aí? E aí você pode causar frustração para o teu aluno, e aí você pode não gerar resultados para o seu aluno, ou seja, você vai estar se auto-sabotando. Nesse contexto, galera, a importância de se diagnosticar o VO2 máximo está nesses dois motivos: entender, interpretar, saber e conhecer como está a saúde cardiovascular dos nossos alunos. E também, para você que de repente não liga para isso, porque a missão de vida nossa está aqui, ó, em salvar vidas. Mas, poxa, como que eu vou salvar essa vida? É claro que você vai salvar essa vida prescrevendo o treino. E aí, como que eu prescrevo o melhor treino, treino individualizado, treino específico, meu fisiologista? Diagnosticando o VO2 máximo. Entendendo qual é o diagnóstico, eu consigo entender sobre a saúde do meu aluno e o mais importante, que eu consigo prescrever o melhor treino para ele naquele momento.
Sem mais delongas, meus fisiologistas, na próxima aula nós vamos entender quais parâmetros vão nos guiar para diagnosticar o VO2 máximo. Tá comigo ou não tá? Aperta os cintos e até a próxima aula!